Hoje falaremos sobre um importante pensador francês que marcou o século XX, Jean-Paul Sartre, sempre associado ao existencialismo, uma corrente de pensamento que trata da vida cotidiana, que trata dos problemas internos ao sujeito, mas que também tem como grande característica uma ênfase no engajamento, na responsabilidade social. Vamos conhecer um pouco mais. Ao longo de meados do século XIX e ao longo do século XX, desenvolveram-se as chamadas filosofias da existência. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger e Sartre estão entre os nomes mais lembrados quando se utiliza essa classificação. As filosofias da existência são quase sempre mencionadas como referência a temas de vida cotidiana e por vezes ligados, inclusive, a sentimentos, sobretudo de ordem talvez um pouco pessimista ou questões muito ligadas à idiosincrasia de cada sujeito. Mas é com Sartre que se desenvolve um modo de filosofia da existência inspirada na fenomenologia, que passa a ser reconhecida como uma corrente de pensamento na filosofia, o existencialismo. O termo existencialismo, no entanto, esteve longe de ser uma identificação reivindicada pelos filósofos a ele associados. O próprio Sartre, em sua maturidade, acaba quase por abandoná-lo. De um modo geral, entende-se por existencialismo uma corrente de pensamento filosófico que reconhece a existência como precedente a qualquer essencialismo, ou seja, antes de qualquer ideia de natureza ou determinação. Existencialismo esse que geralmente se volta a temas e problemas da vida humana ordinária, tais como a liberdade, a angústia, a felicidade, dentre outros. Vejamos alguns filósofos que são mais associados a esse movimento chamado de existencialismo. O nome mais proeminente é sempre de Jean-Paul Sartre, que é o principal movimento, o principal representante desse movimento. Mas nós temos também, com grande importância, Simone de Beauvoir, mais conhecida pelos seus estudos feministas, mas também com outras temáticas ligadas ao existencialismo, Gabriel Marcel, um francês que é muito estudado no âmbito do pensamento cristão. Embora o existencialismo tenha uma forte ramificação ateia, há também uma ramificação cristã e Gabriel Marcel é um importante pensador desse contexto. Assim como Karl Jaspers, que na Alemanha desenvolve o pensamento existencialista, assim como Marcel, também sob a perspectiva cristã. Nós temos um filósofo argelino, radicado na França, que é Albert Camus, conhecido pelo seu pensamento antiteísta. E cabe destacar que fora desse eixo mais comum ali, franco-germânico, nós temos na Espanha José Ortega y Gasset, um importante pensador existencialista que vai assumir uma proeminência bastante grande também no século XX. O nome mais proeminente do existencialismo, a quem primeiro se lembra quando nós referimos a esse movimento filosófico, é Jean-Paul Sartre, um francês que nasceu e morreu em Paris, muito embora sua vida esteja ligada a muitos lugares do mundo e não só a cidade em que ele nasceu e viveu, mas um homem que viveu grande parte do século XX, nasceu em 1905, morreu em 1980. Da sua obra nós temos tanto a referência de obras filosóficas, tratados filosóficos, como nós temos também importantes textos literários, tanto como romance como texto dramático. Além disso, Sartre também foi um forte ativista de várias causas políticas ao longo de sua vida e de grande projeção midiática. O professor brasileiro Franklin Leopoldo e Silva, estudioso do pensamento de Sartre, escreve sobre o nosso autor. É difícil encontrar no século XX autor mais comprometido com o seu tempo. Essa referência a Sartre é muito justificada pela biografia do filósofo. Trata-se de um dos homens
que com mais intensidade vivenciou e se manifestou sobre o contexto em que esteve inserido. Sartre vivenciou as duas guerras mundiais, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Ele já era alguém muito ativo. Foi prisioneiro de guerra, escreveu textos importantes e os publicou durante a guerra. Esteve muito ativo em relação à Guerra Fria, o tensionamento do século XX pós-Segunda Guerra entre capitalismo e comunismo, acompanhou movimentos de libertação, de independência de países da África, da Ásia, acompanhou movimentos políticos emergentes dentro da América Latina, viajou muitas vezes para a América Latina, inclusive esteve no Brasil durante sua vida, e foi um homem que sempre frequentou os meios de comunicação social, por entrevistas, de diversas maneiras. Quer sejam seus textos filosóficos, suas colunas de opinião e suas obras literárias, por vários caminhos, Sartre se mostrou comprometido com o seu tempo. Algumas obras de Sartre, vamos ao menos ter uma noção geral. Primeiro, dois textos de matriz literária do autor. A Náusea, de 1938, que é um romance que inscreve já Sartre no existencialismo e que toma grande projeção como obra literária. Em 1939, no ano seguinte, ele publica O Muro, que é uma compilação de contos, em grande parte também já manifestando o seu pensamento existencialista. E a obra filosófica que irá inscrever Sartre, em definitivo, como um intelectual da filosofia e do existencialismo, é O Ser e o Nada, L'Être et le Néant, obra publicada em 1943. Não é a sua primeira obra filosófica, mas é a sua mais importante obra. Em 1946, ele pronuncia a conferência O Existencialismo é um Humanismo, que é estenografado e publicado como texto. Falaremos logo mais sobre este texto. Em 1960, ele vai publicar A Crítica da Razão Dialética, que inaugura uma outra fase já do seu pensamento filosófico. Além destas, é claro que ele publica diversas outras obras, a maior parte ainda em vida, e algumas são publicadas póstumamente. Ideias muito cara a Sartre e que está fortemente marcada no núcleo do seu existencialismo é a sua concepção de humano. Vejamos aqui duas citações trazidas a partir da conferência O Existencialismo é um Humanismo. Primeiro, por existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. Observem a ênfase que ele dá à ideia de subjetividade humana aqui, essa doutrina em torno da vida humana. Isso vai ficar mais claro agora na segunda citação. Há ao menos um ser cuja existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que tal ser é o homem. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana. O homem nada é além do que ele se faz. Observem no texto de Sartre a força que ele dá ao poder de autogeração, autocriação de qualquer sentido sobre a vida humana. Nós, seres humanos, segundo Sartre, não temos qualquer determinação natural sobre nós, não temos qualquer essência. Por isso a ideia de uma existência que precede a essência. Sartre é, por excelência, um pensador da liberdade. Associa diretamente a existência humana à liberdade. Por isso é muito conhecida a sentença: o homem está condenado a ser livre. O que significa isso? Vejamos o texto do autor, ainda analisando a conferência O Existencialismo é um Humanismo. Escreve Sartre. O homem encontra-se desamparado,
pois não encontra nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de agarrar-se a algo. Sobretudo, ele não tem mais escusas. Não existe determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Nós estamos sós, sem escusas. O homem está condenado a ser livre. Condenado, pois ele não criou a si mesmo e, por outro lado, contudo, é livre, já que uma vez lançado no mundo, é o responsável por tudo que faz. O homem, sem nenhum tipo de apoio nem auxílio, está condenado a inventar a cada instante o homem. Essa condenação, que talvez soe até um tanto paradoxal como do ponto de vista lógico, mostra essa condição a qual nós não podemos nos furtar. Ao nos tornarmos humanos, ao nos fazermos humanos, nós o fazemos por conta de nossas escolhas. A nossa existência é uma existência a partir de escolhas. Não há como deixar de fazê-las, portanto, não há como renunciar à liberdade. Essa liberdade é condição da nossa própria humanidade. Aquilo que somos como humanos, nós o somos por conta da liberdade. Uma das fortes inspirações assumida por Sartre é o conceito de angústia. Angústia foi desenvolvido propriamente como um conceito filosófico pelo pensador dinamarquês Kierkegaard. E angústia para Kierkegaard não é alguma coisa que nos anula, ao contrário, a angústia é um incômodo que se torna uma força vital. Essa angústia que não me deixa permanecer na situação atual, mas que me exige que eu me desloque para fora dessa condição em que estou. Portanto, é uma força movente. A respeito disso, escreve Sartre no seu Existencialismo é um Humanismo. O homem é angústia. Isso significa o seguinte: o homem que se engaja, que se dá conta de que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira, não poderia furtar-se do sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Com Sartre, portanto, essa angústia como uma força movente existencial, ela nos remete a uma relação com toda a humanidade. E por isso ela nos remete a uma ideia de responsabilidade. Vejamos para onde chegaremos com essa ideia de responsabilidade diretamente vinculada à ideia de existência. Escreve ainda Sartre. Mas, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Assim, a primeira decorrência do existencialismo é colocar todo o homem em posse daquilo que ele é e fazer repousar sobre ele a responsabilidade total sobre sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável estritamente por sua individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Note que Sartre não está falando da liberdade como apenas um fato individual. É claro que quem se faz livre sou eu, não são os outros que me fazem livre. É um ato de uma força do próprio sujeito. No entanto, é essa liberdade agora que nos coloca na direção de uma responsabilidade para com toda a humanidade. Nós somos, segundo Sartre, interpelados a um engajamento, a uma responsabilidade para com todos. Mas não porque algo exterior faça isso em mim, mas porque, como sujeito, na minha liberdade, assim eu me percebo e me encontro. Um conceito também muito importante no pensamento de Sartre é o conceito de má-fé. Má-fé é uma expressão que ele vai utilizar para falar do sujeito que age contra a sua própria liberdade.
não alguém que minta para si mesmo, porque não se pode mentir para si mesmo. É sempre um ato da consciência. Mas sabendo-se incondicionalmente livre, age de tal maneira que atente contra aquilo que não poderia atentar, a sua própria liberdade. E a má-fé, ela coloca o sujeito numa perspectiva como se estivesse diante de si, mas com algo exterior agindo sobre si. Portanto, aquela atitude de tentar terceirizar responsabilidades que são decorrentes das suas próprias escolhas, mas sempre referindo a outros. Duas citações aqui tiradas de obras do Sartre. Primeiro, uma citação da obra O Ser e o Nada, em que ele dedica um tópico especial ao conceito de má-fé. Brevemente. O ato primeiro da má-fé é para fugir do que não se pode fugir. Fugir do que se é. Observem essa tentativa que ela é infrutífera. Eu não posso fugir daquilo que sou. Mas o que é agir de má-fé? É agir com esse intuito de querer afastar-se de si próprio. Por isso, uma terceirização de responsabilidades. Remeter a responsabilidade para algo externo a si próprio. Uma segunda citação agora retirada do Existencialismo e o Humanismo. Escreve Sartre. Todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo é um homem de má-fé. Trata-se de má-fé também quando escolho afirmar que alguns valores são anteriores a mim. Entro em contradição comigo mesmo se eu os quero e, ao mesmo tempo, declaro que eles se impõem a mim. Todos devem conhecer muitos exemplos e muitas situações em que assim se colocam, em que eu explico, eu justifico algumas ações, não como sendo responsabilidade das minhas escolhas, mas como se algo já estivesse previamente determinado e eu não pudesse fazer outras coisas senão apenas seguir o determinismo. Ou seja, eu trato como se houvesse uma essência anterior à minha existência, valores pré-determinados, verdades pré-estabelecidas, o que para Sartre é absolutamente impossível. Nada há antes da existência. Tudo quanto nós façamos, todas as nossas ações, elas são sempre decorrências das nossas escolhas. Temos influências, é verdade, mas ainda sobre aquilo que age sobre mim, as minhas ações são de algum modo uma resposta e, portanto, uma escolha que eu faço, mesmo sobre os contextos vividos. Muito bem. Esses foram alguns tópicos breves de introdução ao pensamento de Sartre e o existencialismo. Se cabe aqui destacar um aspecto em especial, é conseguir perceber o quanto o existencialismo, esse pensamento que trata de temas da vida ordinária, da vida cotidiana, que trata sobre a morte, que trata sobre a felicidade, que trata sobre a liberdade, que trata sobre a responsabilidade, é, em última instância, na perspectiva de Sartre, uma filosofia do engajamento. Uma filosofia que não é de um indivíduo apenas assentado sobre seus próprios interesses, mas de um sujeito que, na sua liberdade, se percebe engajado com o mundo, engajado com todos os outros. Aquele sujeito que não pode furtar-se da sua responsabilidade, pois isso seria má-fé. Portanto, é uma existência sem escusas, é uma existência sem desculpas, mas é uma existência assumida pelo sujeito de forma inteira, de forma plena. A quem se interessar em conhecer um pouco mais, dentre as obras de Sartre, como uma primeira leitura, eu vos sugeri essa breve conferência, O Existencialismo é um Humanismo. É um texto muito breve,
tem uma linguagem acessível, justamente porque ele foi escrito, aliás, foi pronunciado como conferência e só depois publicado como livro. E a quem queira, é claro, se aprofundar mais, a obra O Ser e o Nada é o texto principal, ou ainda a quem quiser seguir pelo caminho da literatura de Sartre, recomendo começar pelo romance A Náusea. Desejo ótimos estudos a todos. Até logo.